Olá, muito boa tarde para quem nos vê, nos ouve neste momento. Estamos iniciando mais uma live, hoje com um tema extremamente importante, marketing digital, e eu vou pedindo aí para quem puder entrar e comentar se o som, se o vídeo está passando adequadamente. Eu já vejo aí que tem pessoas acessando, já temos curtida. Quero já agradecer quem está nos vendo aí e vou pedir que seja bem interativo. Por favor, me deem aí um ok se vocês estão me vendo e me ouvindo, para que a gente já possa iniciar brevemente. Rosângela, muito agradecido. Tá ótimo, então, o som e o vídeo. Fico feliz aí com a sua participação, Rosângela. Hoje nós temos um convidado muito especial. Olá, Renan, tudo certo? Patrícia também, já aí conectada. Muito agradecido pela participação aí de vocês. Também temos pessoas aí acompanhando via YouTube. Temos aqui Que Dupla, com um ok, e eu peço que vocês continuem participando. Evelyn também acompanhando aí pelo YouTube, eu agradeço. Hoje nós iremos falar de um tema que eu tenho grande proximidade, marketing, né? Sou professor aí de marketing na FATEC, mas hoje eu trago um professor queridíssimo, doutor na área da administração, atuante na área de marketing, ele que tem vários livros publicados, inclusive de Marketing 4.0, doutor Edmir Quasaki, que eu já vou chamar aqui para interagir conosco. Doutor Edmir, seja muito bem-vindo, muito agradecido pela sua participação. Ô Douglas, muito obrigado aí pelo convite, tá? Eu agradeço do fundo do coração aqui o convite, eu me sinto muito honrado, né? Em poder discutir um pouco aí, né, a questão do marketing digital, já que é um tema tão, assim, tão instigante, tá? E tão importante, né, nos dias de hoje, né? E é um prazer sempre conversar com você, tá, Douglas, né, que você é professor, consultor e coach também, né? Muito obrigado pelo convite. E eu que agradeço, professor, pela sua participação. Nós já temos aqui algumas perguntas pré-estabelecidas, que eu já alinhei com o professor, mas eu faço o convite aí para que os alunos também tragam as suas inquietações e as perguntas, e também curta e compartilhe essa live. Quer dizer, é um conteúdo importante que a gente está disponibilizando para vocês. O professor Edmir é um dos ícones do marketing brasileiro, eu gosto muito dele. Uso os livros dele, inclusive, em aula. Tive a oportunidade de estar junto com ele num dos livros de tecnólogos, e hoje a gente está falando principalmente para os tecnólogos. Mas, sem delongas, vou à primeira pergunta. Professor, como que fica, na sua percepção, o cenário das empresas diante desse momento pandêmico que vivenciamos? Olha, Douglas, é o seguinte, tá? É uma pergunta bastante difícil, né, de ser respondida, né, porque ela envolve uma série de fatores, né, bem distintos, né. Mas eu diria aí, né, que durante muito tempo aí, até como experiência, né, pessoal, profissional, né, a gente é professor, consultor também. As empresas se deparam muito, né, em administrar seu negócio trabalhando com aquelas variáveis que a gente já conhece, né? Por exemplo, trabalhar um pouquinho com economia, geografia, demografia e até também, né, a questão da tecnologia. Mas quando falamos em planejamento estratégico, a gente, muitas vezes, né, as empresas, né, se esquecem de uma variável chamada variável neutra, tá? É aquela variável, né, que a princípio, né, a empresa pouca importância ela dá no seu dia a dia, mas de repente ela se torna a parte mais importante, tá? De todo o contexto de negócio onde a empresa está inserida, né? Então, dessa forma, né, a questão da pandemia, né, que está ocorrendo hoje, está no mundo inteiro, né, é uma variável neutra e poucas empresas, tá, elas realmente estavam preparadas, né, para esse grande desafio.
Então, a maioria delas, né, é lógico, né, descontando a questão de porte, características de setores, né, elas tomaram aqui algumas decisões de curto prazo, né, e uma delas, com certeza, né, foi a questão da informatização, tá, da migração para o mercado digital, que está trazendo, né, alguns frutos, né, super importantes, mas como eu referenciei com você, tá, e com o pessoal que está assistindo essa live, né, foram ações meio pragmáticas de curto prazo, né, sem um grande planejamento. Então, dessa forma, está valendo muito a questão da experiência, tá, do nosso dia a dia, tá? Ou seja, tá, as pessoas estão aí praticando, né, ações, mas nem sempre, né, cientes aí do resultado, né, realmente que dará, né, essas mesmas ações, por exemplo. Certo, professor. Então, esse cenário aí, como o professor destacou, uma variável neutra, a grande maioria das empresas e das pessoas não imaginaram essa situação, mas como eu até comentei, acho que na minha aula de marketing ontem, não imaginava, mas tinha indícios, quer dizer, aconteceu lá na China, no ano passado, e assim, o que tipo de ação que foi feita das empresas? Praticamente nenhuma, né? Parece que esperaram a coisa estourar aqui para depois ter as ações, e aí se torna muito mais reativo do que proativo, e isso tem um preço caro para os negócios. O professor recentemente lançou um livro de gestão do marketing 4.0. Então, eu vou pedir para que o professor explique o que é esse marketing 4.0 para os nossos alunos e para quem nos acompanha aí nas redes sociais. Fala um pouquinho para nós, por favor. Bom, tudo bem, tá? Então, o que acontece, tá? Eu tenho experiência em marketing de segmento, né? Então, eu já escrevi livros de marketing internacional, marketing de saúde, marketing gráfico, e um assunto, né, que permeia, né, todas essas áreas que eu citei, tá? E com certeza, tá? O que está influenciando muito hoje, né? As estratégias das empresas se refere ao ambiente digital, tá? Ao ambiente tecnológico. Só que a maioria das literaturas que eu vi no mercado se refere a experiências, né, assim, de outros países, né? Eu não vi alguma coisa com o DNA brasileiro, né? Eu vi, assim, talvez algumas fórmulas prontas, né? Do jeito, faça isso, faça aquilo, mas não necessariamente, tá, que isso desse resultado no Brasil, ou que essas ações fossem ações reais, que dessem isoladamente resultado. Explico da seguinte maneira, tá? Algumas pessoas ou consultores, ou até por meio das pesquisas que as pessoas fazem, acham alguma ação isolada de marketing digital, tá? E, de repente, elas acham que aquilo é a grande estratégia de marketing, né? Mas o assunto ainda, tá? É um assunto muito novo, muito empírico, e está ainda em construção. Então, para você ter uma ideia, né, quando você fala do marketing tradicional, está falando de utilizar propaganda, promoção, relações públicas, por exemplo, venda pessoal e promoção de vendas, né? Nós temos décadas de experiências, né, relacionadas à utilização dessas ferramentas de marketing. Na área digital é um pouco diferente, tá? Então nós temos assim ainda pouca experiência, temos assim milhares de opções diferentes, né? E com isso então se torna um pouquinho mais difícil, tá? Da empresa entender como é que aquela ação isolada ela faz parte de todo o planejamento estratégico, né? Até em razão, porque essas estratégias elas vão mudando, né, assim, constantemente pelo seu ineditismo. Então, alguns anos atrás, como é que você media, por exemplo, né, a intensidade ou o resultado nas mídias, nas redes sociais? Pelo número de curtidas, por exemplo, o número de acesso. Hoje já não, né? Hoje não faz mais sentido, tá? Você medir por meio de curtidas, porque isso é somente um número, né, que eu tenho, que não pode ser representado por meio de vendas diretas, né, ao consumidor.
Então, hoje você tem a questão do engajamento, tá? Esse engajamento, então, ele é medido, né, pelos compartilhamentos, né, que as pessoas fazem das notícias e até pelo tempo que elas dispensam, né, na leitura do próprio post, tá? Então, com isso, o que acontece? O livro procura realmente, né, aplicar uma parte teórica, né, o que seria talvez a ferramenta ou subferramentas, mas tenta mostrar qual que é a importância, o foco, né, dentro de um contexto maior de empresa, né? Ou seja, dentro de um planejamento estratégico de marketing mais sólido, né, nesse caso. Muito agradecido, professor. Então, eu vou até colocar aí na tela para que vocês possam ver também o livro que o professor escreveu, Gestão de Marketing 4.0, e eu quero evidenciar esse aspecto que ele mencionou, que traz um retrato da realidade brasileira, porque às vezes se pega muito conteúdo pronto ali, que vem lá de fora, e é um outro contexto, né? Quero agradecer aí a Marilu, boa noite, Marilu, boa noite também a Scarlett, agradeço a participação de vocês, e a gente está aqui aberto a perguntas. O professor bem colocou essa questão de engajamento como um critério para mensurar o retorno das ações de marketing. Então, vamos mostrar que somos bons de marketing, compartilhem aí essa live, curtam e comentem. Isso vai aumentar o índice, isso melhora, inclusive, a entrega dos conteúdos da FATEC, porque o Google faz todo esse monitoramento e consegue ver aquilo que é relevante. O que é relevante? Aquilo que tem engajamento. Aquilo que não tem engajamento não é relevante, então não é exibido. Então, se você está gostando desse material, por favor, curta, compartilhe, marque os amigos, enfim. Continuando aqui, professor, o professor destacou aqui essa questão da importância do marketing 4.0, sobretudo diante desse contexto pandêmico, quer dizer, a empresa que não está digitalizada hoje para operacionalizar, como que fica? Pois é, né? Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos hoje nas empresas, né, é conciliar, tá, o ambiente offline com o ambiente online, né? Então, como eu comentei aqui, tá, o ambiente online, o marketing digital, né, por exemplo, ele é, no caso, uma poderosa categoria de marketing, né? Mas que a empresa deve entender, né, que ela trabalha com diferentes, né, segmentos de mercado, né, por exemplo, ela tem uma carteira de clientes, né, que é formado por diferentes gerações, né, comportamentais, e com isso, então, ela tem que fazer uma dosagem, né, um equilíbrio, né? Se você me permitir, tá, eu vou fazer um comentário aqui, tá, que é super importante, tá, em cima dessa realidade aqui que nós estamos falando, né? Inclusive, consta, inclusive, no livro, né, esse insight e também outros insights também, né? A gente não escreveu o livro também só baseado na experiência que nós temos, né, como professores e consultores, né? A gente tem a experiência, a gente tem as premissas, e a gente, então, foi até o mercado e pesquisou centenas de proprietários de empresas, diretores, o pessoal realmente que decide, né? E todos foram unânimes, né, em identificar, tá, de que a presença digital realmente é importante e relevante para o sucesso do negócio. Mas uma coisa bem curiosa é quando a gente faz a seguinte pergunta. Ok, então, qual é o percentual de importância entre o offline, né, e o online, por exemplo? Nenhum deles deu uma resposta direta, né? É lógico, né? Até porque depende de cada empresa e cada mercado, né? Porém, o que acontece, como eu comentei também já, as mídias tradicionais, a aplicação, ela já tem um histórico, né, muito forte, né, de décadas de aplicação. E essas mídias, na verdade, né, mais avançadas na área digital, elas não têm.
Então, com isso, o grande desafio que nós temos, né, é exatamente isso, né, de você tentar conciliar, né, assim, o ambiente offline com o ambiente online. E ainda, tá, eu ainda jogaria talvez algumas questões mais fortes, né? Essa pandemia que acometeu, né, a população brasileira, ela nos deu alguns números, né, bem drásticos, né? Por exemplo, tá? Quantos milhões de pessoas, por exemplo, não tinha conta bancária? Quantas milhares de pessoas não têm CPF? E quantas delas, né, elas precisariam de um letramento digital, ou seja, um aprendizado mais básico, né, para poder se inserir nas questões mais básicas da tecnologia da informação, né? Então, com isso, a gente percebe, né, que o problema de fato, tá, ele é bem maior, tá? Ele não se refere somente à questão da parte final, que é o marketing digital, tá? Mas a toda uma estrutura, né, de empresas, né, de pessoas, né? Isso não é nenhuma crítica, tá, Douglas, aqui, tá? Não é nenhuma crítica, mas é uma realidade, tá? Nós vivemos, assim, num país, né, com dimensões continentais, com características diversas, e nem todas elas têm acesso. Eu vi a última pesquisa que saiu aqui, tá? Acho que foi publicada no final do ano passado, que mais da metade das empresas ainda não estão no ambiente digital. E talvez nem seja, né, por uma questão de falta de recursos. Simplesmente elas optaram em trabalhar com o ambiente tradicional. E mais nada, né? Então, vale dizer que, né, dando um exemplo para você, mas de uma forma mais pragmática, tá? O governo do estado, então, de São Paulo, né, ele entrou, então, com o ambiente virtual para poder continuar o curso básico, né, o antigo primário e ginásio. Ok, então as aulas são virtuais via computador, ou celular, ou TV. E mesmo assim, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas, né, que não tem acesso, né, nem à TV, nem ao sinal, e nem ao Wi-Fi, por exemplo. Então, qual a ideia, tá? Eles estão mandando essas casas apostilas para as pessoas lerem, né, e estudarem por conta própria e tentarem achar. Então, isso é uma forma de fazer a conciliação, né, entre o online e o offline, mas em cima das características, né, da população, entre aspas, consumidores que nós temos, né? Perfeito, professor. Essa observação é muito valorosa. Ela vai, inclusive, um pouco de encontro com o que uma aluna do agronegócio destacou aqui, ó. Nós, do agronegócio, estamos enfrentando justamente essa dificuldade, já que o campo e a tecnologia não atingiu a todos os produtores. Ainda estamos tentando compreender a nova dinâmica entre campo e a questão urbana. E, de fato, a FATEC é uma instituição pública do governo do estado de São Paulo, e a gente sabe, inclusive no curso de agronegócio, que a gente tem alunos que eles moram em região rural, onde não chega a internet. Então, hoje a educação ela tem se viabilizado pelos meios eletrônicos, mas aí, como o professor evidenciou, esses meios eletrônicos, eles ainda não são acessíveis a todos. Às vezes as pessoas até vivem numa bolha, assim, não, internet, todo mundo tem internet, mas isso não é uma realidade quando a gente pensa em nível de um país com dimensões continentais, como o professor bem destacou. Então, existe uma parcela substancial das pessoas que ainda não têm acesso à internet, e o governo tem buscado aí meios, ofertar chip, apostila, canal de TV com conteúdo, mas mesmo assim a gente sabe que vai ser um momento bastante desafiador para algumas pessoas terem acesso. E como o professor também evidenciou, uma parcela substancial das empresas sabe da importância da digitalização, mas não o fez. E aí veio a pandemia, mandou fechar o comércio, mandou fechar os shoppings. O professor acredita que isso vai acelerar a digitalização dessas empresas ou não? Como o professor vê esse cenário? Bom, isso é muito relativo. Eu acho que é o seguinte, né? Eu acho que toda essa questão obrigatória, né, que a população brasileira, né, está passando, e realmente deve passar, tá?
tem que ter realmente o distanciamento social, tá? Ela trouxe algumas mudanças comportamentais e até reflexões internas, né? Então, o que acontece? Então, as empresas perceberam que existem outros canais para poder se comunicar, contatar, vender o seu produto, né? Por exemplo, ao mercado. Os consumidores perceberam, né, que tem alternativas. Então, dentro desse panorama, né, depois que a pandemia passar, e passará, né, com certeza, né, como todas as outras coisas ruins, né, que a humanidade ela já passou, né, por exemplo, vai ficar aqui algumas questões voltadas às mudanças comportamentais e também algumas práticas, né, como, por exemplo, o e-commerce, tá? Eu não estou comentando com você, eu seria, assim, muito pragmático, dizer que vai ocorrer uma transformação digital, tá? Mas algumas quebras de paradigma, né, com certeza, irão ocorrer, né, em termos de comportamento do consumidor, em termos também de estratégias de empresa. Toda vez que o mundo, as empresas, passaram por desafios dessa monta, elas acabaram, né, repensando os seus processos, a gente chama de disrupção, né? Okay? Momentos de disrupção, e a humanidade ela é muito legal nesse sentido, tá? Ela não se abate, ela vai para frente, tá? Então ela sempre tenta mudar de alguma maneira, inovar alguma coisa, para continuar de maneira melhor, tá? Muito bem. Pensando nesse momento disruptivo, fica a indicação de um livro aqui. O senhor conhece esse livro? Opa, eu conheço, é um livro muito bom, né? Estou brincando com você. Para ambientes disruptivos. Adivinha quem escreveu? Queridíssimo doutor Edmir Quazak, está aqui, ó, do meu lado aqui, porque nós estamos vivendo um momento disruptivo para o marketing, para a sociedade, envolvendo principalmente, como o professor bem destacou, questões comportamentais. Então, os comportamentos eles devem ser ajustados diante desse novo contexto. Tem uma interação aqui de uma aluna, da Evelyn, ela fala assim: espero que, ao passar esta pandemia, as autoridades repensem mais sobre a informatização do nosso país, já que essa modalidade, com certeza, será adaptada em sua maioria. Muito agradecido pela participação, Evelyn, e eu continuo aqui convidando vocês a participarem, curtir, compartilhar, para a gente melhorar os nossos índices de engajamento. Uma das vantagens que eu vejo do marketing digital, o professor, é essa possibilidade de monitorar muito mais fácil, por assim dizer, os indicadores. Quer dizer, a gente consegue ver quantas pessoas estão vendo, a gente consegue interagir de uma maneira mais quantitativa, que muitas vezes no marketing tradicional se torna mais até custoso e desafiador, às vezes, você mensurar os resultados. Professor, eu tenho mais uma pergunta aqui. O professor falou que pesquisou várias empresas, foi a campo, efetivamente, para ver o que estava sendo feito. Narra para nós algum case que tem no livro, ou algum case que o professor tenha conhecimento de uma empresa nacional que adotou aí uma postura de um marketing mais disruptivo, mais digital e que teve bons resultados. Tranquilo. Só que eu vou aproveitar, deixa aqui, Douglas, né? Já que você falou em engajamento, por exemplo, só para dizer como é que funciona essa evolução, né, da área de comunicação e marketing digital, tá? Então, hoje você tem programas, softwares, aplicativos, por exemplo, que se você tiver numa área econômica, por exemplo, a área de pet shops, por exemplo, você tenta buscar em tempo real, né, quais são aquelas pessoas ou empresas ou instituições que podem, né, divulgar a sua marca. Não pelo número de curtidas, mas pelo número de engajamento, por exemplo, né, que existe, tá? E também sai quase que automaticamente já mais ou menos uma previsão de preço, né, de custo, né? Se essa pessoa ou empresa, tá? Ou instituição fazer a divulgação, né?
Olha, a questão digital, tá, eu acho que tem pegado muitos setores, né? Eu diria para vocês aí que no Brasil, tá, por exemplo, a gente tem as indústrias farmacêuticas, e aí talvez uma dica também para os alunos, né? A maioria dos alunos que saem das faculdades aí, pelo menos em pesquisa que a gente fez também, né? Procuram muito empresas que fabricam produtos, né, para consumo, e procuram varejo, né, para o seu estágio ou emprego, né? E a indústria farmacêutica, assim, é um setor super bacana, né, que existe, mas talvez não tenha, assim, tanta demanda, né, assim, de pessoas procurando para atividades profissionais. É uma área técnica, né, uma área que remunera muito bem, ok? E uma das práticas, né, que nós temos, né, na indústria farmacêutica é a questão da promoção, ou seja, a divulgação, né, de novos medicamentos ou já existentes frente aos médicos. Então, resumindo um pouquinho a estratégia na indústria farmacêutica, tá? Pequenos laboratórios vão fazer um marketing mais de nível de promoção. Ou seja, tá, a promoção é feita junto à farmácia, ao farmacêutico, tá, ou então ao atendente. Grandes laboratórios, né, fazem seu marketing, né, junto ao médico, ou organizam eventos, né, e com esses eventos, então, né, eles conseguem, então, divulgar seus novos medicamentos ou já existentes. Só que essas práticas, elas são tradicionais e são muito repetidas. Então, de uns anos para cá, né, começou a ter uma movimentação, tá, de alguns laboratórios, né, principalmente de grande porte, tá, que eles começaram, então, a fazer, aqui no caso, um atendimento mais online. Só que não substituindo, né, a visita, né, pessoal ao médico. Então, a plataforma ela serve como uma forma de reforço, né, às visitas, né, que os profissionais da área farmacêutica fariam. E aí, essas plataformas fornecem uma série de serviços, né, para os médicos, uma série de serviços agregados, cursos rápidos, informações, né, que acabam, então, melhorando, aprofundando o relacionamento aqui, tá, entre as partes, né? Então, esse é um caso super, super interessante. Você teve um comentário agora também de uma internauta sobre a questão da área agrícola, né? O Brasil, pela Embrapa, ela consegue, tá? O país consegue desenvolver uma série de tecnologias que visam aumentar a produtividade, sinergia e qualidade. Então, antigamente você tinha aqui, né, a situação, né, de pessoas, engenheiros, agrônomos, né, tendo que ir até o local, tendo que fazer a coleta do solo, né, uma série de análises, né. E hoje você tem os drones, né, que são drones bem inteligentes, que acoplados, né, aos celulares, conseguem, então, né, fazer um mapeamento da região. Inclusive, né, dando um dimensionamento, tá, sobre a questão de se falta algum tipo de substância no solo, se vai precisar de uma adubagem, questão de água. Está tendo uma série também de movimentações sobre a questão aqui, tá, da conservação também de produtos agrícolas. Então, esses exemplos são super bacanas, né, para contar para vocês, que a tecnologia realmente ela está agregada, né, no nosso dia a dia e, consequentemente, também na questão da satisfação e o marketing digital. Muito agradecido mais uma vez, professor, por esse link especial aí com a parte do agronegócio, que é um dos cursos que nós temos aqui na FATEC de Mogi das Cruzes. Uma outra pergunta, e eu convido mais uma vez aí os internautas que estão nos assistindo, acompanhando, seja aí pelo nosso canal no YouTube ou pelo nosso canal no Facebook, que enviem as suas perguntas, inquietações, comentários, agora é o momento. O professor Edmir tem muita experiência, tanto em pesquisa quanto em prática, professor da SPM, enfim, uma sumidade no tema, então aproveitem. Eu vou continuar com as minhas perguntas aqui.
como que o professor visualiza que vai ser o futuro, sobretudo das empresas, pós-pandemia? Acredita que deve mudar? Vai ter mudanças substanciais ou isso o professor acredita que não vai acontecer? O professor que tem experiências internacionais, o professor está sempre viajando, conhece, acho que, pelo menos uns 50 países aí apresentando trabalho, acompanha um pouco aí da sua carreira. Conta aí um pouco do que o professor imagina, né? Porque é um trabalho talvez de futurologia, a gente meio que prevê um cenário aí para o nosso país ou para o mundo diante pós-pandemia. Bom, conforme a gente comentou aqui, tá, a gente teria que preservar, né, o que ficou de bom, né, de repente, né, nesse período, né, da pandemia, como, por exemplo, tá, as alternativas estratégicas, a gente poder informatizar, né, tornar a tecnologia da informação, né, mais presente, né, no nosso dia a dia, né. Uma coisa que eu acho assim interessante como contribuição é que da mesma forma, né, como você comentou, que eu tenho experiência internacional em dezenas de países, as pessoas ou empresas, né, que migraram para o mercado internacional, elas acabaram mudando sem a qualidade, tá? O patamar de conhecimentos e competências. Então, não é assim uma relação direta, né? Mas a gente também já fez os comparativos. Empresas que já participaram de internacionalização, elas acabaram, então, né, tendo conhecimentos, habilidades e principalmente competências mais fortes e revertendo isso, né, para o mercado interno. Ou seja, é um círculo, a gente chama de círculo virtuoso, tá? Então, é uma melhoria contínua, né, de qualidade. Aqui. Então, nesse caso, tá, essa questão que nós temos aqui, tá, ela nos remete também, né, à questão do pós-pandemia. Nós voltaremos mais fortalecidos. Porém, uma coisa que, uma filosofia, uma ideia que eu bato muito, já faz há muito tempo aqui, é assim, né? Se você seguir somente os preceitos, né? Por exemplo, né? Racionais, cartesianos da economia, então vai ser um pouco mais difícil da gente poder sair de maneira mais rápida desse processo de recessão. Então, eu estaria pregando aqui, tá, a ideia de introduzir uma outra variável, e aí eu vou usar entre aspas, né, a chamada variável neutra, tá, mas que é o potencial humano, né? Então, não ficar tão ligado, né, que as questões voltadas, né, tão racionais, né, da economia, mas tentar incorporar no seu dia a dia, nas estratégias, alguma coisa, tá? Práticas, causas que tornem a nossa empresa, né, interessante para o mercado e de forma contributiva. Ou seja, ao invés de eu perguntar para a empresa, tá, o que você vende, eu estaria perguntando, né, como é que você pode ajudar a sociedade. E aí, eu fico assim muito feliz, né, que eu vejo muitos casos de empresas hoje, né, assim, sem divulgação na mídia. Na verdade, alguém divulga porque é notícia. Que estão aí se empenhando, né, assim, muito em fazer, talvez diminuir, né, os impactos, né, dessa pandemia e trabalhar em prol, né, do bem comum. Como, por exemplo, é uma coisa que eu também já defendi isso faz no início da pandemia. Pequenos negócios e grandes negócios. Você tem um mercadinho, por exemplo, tá, do seu bairro, e você tem um grande varejo. Eu optei em fazer as compras, né, nos pequenos pontos de venda, porque esse pequeno ponto de venda, tá, ele vai ter talvez, né, menor capacidade de reação e vai poder fechar, vai fechar. Já
O grande varejo não, eles têm fôlego, né, para segurar durante assim um bom tempo, né? Então, isso é uma prática super interessante que nós podemos incorporar, né, no sentido de você abraçar uma causa, não necessariamente uma causa que gere uma venda direta, mas uma causa que amplie, tá, a questão do bem-estar para a sociedade. E aonde entra o marketing digital? Na conscientização. As empresas, por meio das suas áreas de marketing, comunicação e relações públicas, elas podem divulgar, tá, essas práticas, elas podem, assim, conscientizar, elas podem indicar caminhos, ok? Pode até oferecer cursos, treinamentos aí rápidos, né, para poder capacitar o pessoal, porque é isso que o pessoal, depois da pandemia, vai precisar, tá? É acolhimento. E a partir do momento que você tiver o acolhimento, aí você vai ter aqui, tá, um outro ambiente, um outro clima, e aí vamos seguir a nossa vida adiante, né? Muito bem, professor. Acho que vai de encontro a essa ideia de um marketing 4.0, pensar num mundo melhor, né? Como que a empresa, os empreendedores podem contribuir para o mundo. Então, o marketing digital é uma fatia do marketing 4.0. Me corrija se eu estiver equivocado. Marketing 4.0. Não, é o seguinte, fazendo um adendo, você não está errado, tá? É que na teoria de marketing, eles falam muito numa evolução histórica, né? Mas se vocês olharem aqui, tá? Todos os marketing 1.0, 2.0, 3.0 e até o 4.0 são praticados ao mesmo tempo. Então, sim, na verdade, ele tem uma crescente, né? Ele não exclui o que passou, mas ele vai incorporando novas filosofias, novas ferramentas, novas práticas e novos meios, basicamente para fazer um pouco do mesmo também, né? Que é atender necessidades, desejos, de maneira rentável, considerando sociais e gerenciais. Está me ouvindo, professor? E tudo reflete aonde? No consumidor, no mercado, na sociedade. Isso que é interessante. Então, o marketing 1.0 trabalhava muito com produção, né, e vendas. O 2 é consumidor, que vale até hoje, né? Mas aí, com o aprofundamento aí da necessidade de competitividade, né, nacional e internacional, o pessoal foi aprofundando nas variáveis de segmentação mais qualitativas, né? Então, perfeito. O marketing 3.0, ele vai numa questão social e numa questão espiritual. O bem-estar. Então, a minha empresa está fazendo bem para a sociedade e o consumidor reconhece, tá, essa causa que a empresa ela abraça. E o 4.0, né, é a formalização digital, tá, até em decorrência, né, que o nosso público hoje, né, eu vou voltar na questão das gerações, os baby boomers, né, o X, o Y, né, e o Z e o alfa, tá? Então, principalmente o Y, né, e o Z e o alfa, né, eles têm uma percepção mais rápida, têm uma percepção mais digital, eles são inseridos no ambiente, né? Mas isso não impede que eles também tenham preocupações em questões de causas sociais, relacionamentos, bem-estar. Então, é tudo uma prática, pessoal. Eu acho que marketing, na essência, não é gerar lucro para gerar lucro, tá? Eu acho que o lucro ele vem através do bem-estar da sociedade, né? Muito bem. Professor, temos aqui a Priscila, que está falando que pós a pandemia será talvez uma tendência de um marketing mais regional, tipo estimular viagens nacionais, produtos nacionais. O que o professor acha? Ou pensa? Olha, eu tenho mais ou menos uma percepção, né? Porque, na verdade, são várias variáveis, né? Mas eu entendo que está tendo uma tentativa de mudança, né, nos meios de transportes internacionais, né? E essas mudanças, elas não serão concretizadas no curto prazo. Isso vai fazer, né, além da diminuição da renda, né, das pessoas, de que haja menos viagens internacionais. E essa pandemia, ela pegou o mundo inteiro, né? Então, com certeza, o caminho inicial seria realmente voltar para a sua economia interna.
E o Brasil, ele é formado por clusters, né, assim, por regiões que são assim, que oferecem, né, produtos, serviços bem personalizados mesmo, né? Então, essa questão da regionalização, eu acho que é uma realidade. Eu não diria que é uma desglobalização, né? Mas é uma situação onde você tem que ter realmente um fortalecimento, né, das regiões e das instituições nacionais. Muito bem. A Scarlett faz o seguinte questionamento. Em relação ao marketing, gostaria de saber, além do seu livro, evidentemente, ou dos seus livros, já que são vários, quantos livros são, professor, que o professor já participou? Só para... Olha, eu nunca contei, tá? Mas entre livros solos, né, ou escrito com outros autores, inclusive com você também, né, Douglas? Você organizou um livro na área de administração também, né, na qual eu tenho a honra, né, de participar Honra com o toda minha, capítulo de marketing também, né? Ok, acho que deve passar mais de 30, né? Porque, na verdade, assim, é um hobby que eu tenho, eu gosto muito, então eu me desestresso escrevendo. Sim. Para você ter aqui, tá? É uma ideia. Aqui, como manter-se atualizado sem cair nas fake news? Como é possível? Se tem algum tipo de curso, palestra, afins que o professor indica, ou algum caminho para que ela possa ter acesso a conteúdos de qualidade, além dos seus livros, evidentemente. Não, tranquilo. Tá? Mas eu acho que nenhum livro acaba, no caso, eliminando as fake news, né? Ficaria um pouco difícil, um pouco pretencioso, né? Mas eu acho que vale pelo bom senso, né? E uma questão até comportamental a partir das mídias e redes sociais, né? É uma coisa bem curiosa. Então, você recebe uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, você acha super bacana, engraçado, e você já compartilha. Exato. Tá? Então, você não sabe se ele é verdadeiro ou não, né? Então, valeria talvez utilizar, tá, de uma maneira mais controlada, né? E tentar, talvez, por vezes, verificar a fonte ou, tá, tentar ajuizar um senso de valor. Então, eu sou da seguinte opinião, eu, particularmente, né, eu recebo uma notícia, assim, agressiva sobre um político, sobre uma empresa. Eu não compartilho aquilo, tá? Eu olho aquilo, né? É lógico que vai depender muito da notícia e da seriedade da notícia. Eu acabo, eventualmente, olhando se aquilo é verdadeiro e acabo comentando com alguém, com os meus iguais, por exemplo, aqui, professores ou consultores, né? Mas eu não compartilho isso com todo mundo, né? Agora, se é uma questão positiva, ok? Eu acho que isso deve ser realmente, assim, né, compartilhado com mais pessoas, né? Então, vale muito, assim, o bom senso. Eu acho que o pessoal entrou hoje numa questão mais automática, né? Exato, Você deu uma mensagem, né, assim, né, a pessoa recebeu uma notícia via Facebook, nem leu, nem olhou, já curtiu. E tem vários curtiu e às vezes compartilhou, né? Isso. Então, lembrando, vocês querem curtir, compartilhar, curta e compartilhe esta live, este conteúdo. Exatamente. Selecione. Como o professor mesmo falou, assim, tenha um pensamento crítico e, na dúvida, busque para ver se aquela informação realmente é fake ou não. E, ainda respondendo o questionamento da Scarlett, busque fontes mais confiáveis. Então, normalmente, um livro, universidades, publicações e sites que tenham maior credibilidade, e mesmo assim ainda tem que se fazer alguns questionamentos. O Francisco também está participando, e todos participando aqui eu quero agradecer. Então, o que a gente tem feito para melhorar, tá, Francisco? Essa eu vou tomar para mim, essa pergunta aqui, e vou passar outro comentário para o professor Edmir. O sistema de ensino público anterior à FATEC tem projetos direcionados à melhor preparação dos alunos? Estamos num momento pandêmico que torna o cenário cada vez mais desafiador. O que a FATEC vem fazendo? Essas lives, então essa é a segunda live, toda semana teremos live, para que vocês, alunos, tenham acesso a informações cada vez mais ricas. A priori, a gente sempre está convidando um profissional externo, então o professor é o professor da SPM, com larga experiência internacional,
E na semana que vem teremos o professor Walter Eclache para falar sobre finanças. Na semana seguinte, empregabilidade, com uma outra colega de mercado. Em seguida, mais uma professora da casa, e a gente vai intercalando. Inclusive, se vocês, alunos, tiverem temas e pessoas que quiserem indicar para as lives, será sempre muito bem-vindo, tá? O Francisco ainda complementando, para que o marketing tenha um bom retorno, é preciso um público preparado para ele. Uau, isso é interessante. Deixa eu fazer um complemento aqui, tá? Da seguinte maneira, né? Para que a empresa pratique o marketing digital, você tem que ter as pilastras, né? Que é o cliente, né? O consumidor, tem que ter a questão da competição, né? Aqui, você tem que ter os dados, né? Porque a tecnologia da informação são dados, são números, são referências. Você tem que ter o processo inovativo e, principalmente, né, não somente no marketing digital, tá assim, né, a chamada proposta de valor, né? Então, que valor que eu estou entregando ao mercado, tá? Eu estou simplesmente, né, atendendo, por exemplo, uma necessidade básica de alimentação, ou estou atendendo algo, né, na área de alimentação que me traga saúde e bem-estar, por exemplo, tá? Perfeito, professor. Tem uma outra pergunta aqui, e a gente já está praticamente finalizando essa live, então, se você quer ainda mandar uma pergunta, essa é a última chance. A Daniele fez uma pergunta que achei que bem oportuna. Saindo um pouco da questão da pandemia, o professor acha que uma superexposição de imagem, como fazem os digitais influencers, é um caminho para ter notoriedade com o marketing digital? Interrogação. Em seguida, e quem não gosta de autoexposição tem chances de se sobressair? É uma pergunta interessante. Eu acho que a gente poderia dividi-la aqui em duas questões básicas, né? Uma delas é o marketing de empresa, tá? E a outra é o marketing pessoal, né? A partir aí desses influenciadores digitais, né? Então, ao invés de dar uma resposta direta, eu estaria talvez fazendo outras perguntas para tornar talvez aí a reflexão mais complexa, né? Até que ponto a empresa ela tem certeza, né, que aquele influenciador digital realmente representa, tá, a empresa, a marca, no momento e no futuro. Então, isso, na verdade, é uma aposta. É lógico que o consumidor, tá, ele não tem, talvez assim, tá, uma memória de longuíssimo prazo. Mas temos, assim, historicamente falando, alguns casos, né, de empresas, né, que adotaram alguém, né, para representar a marca, e em algum momento específico, tá, esse alguém, ele teve um desvio de rota, ele se envolveu numa situação negativa, e acabou, então, prejudicando a marca, né, como um todo, né? Então, a influência digital, tá, ela é uma alternativa que você tem, mas não deve ser a alternativa principal, tá? Ela é, na verdade, um complemento de curto prazo que você tem para você incentivar as vendas de um produto. A gente sabe que para você, por exemplo, fortalecer uma marca, né, de sucesso, você tem que usar outras ferramentas mais significativas, até as mais tradicionais, né? Como, por exemplo, relações públicas, né? Que é uma ferramenta que acho que pouco explorada ainda no Brasil, tá? Mas que assim, é uma das ferramentas super importantes para quem realmente quiser ter assim uma credibilidade e um engajamento bem mais forte, né, no mercado. Perfeito, professor. Concordo. A parte de RP, relações públicas, permite que a empresa ou até mesmo a pessoa ela tenha uma visibilidade de maneira mais profissional e também mais constante nas mídias. Eu, particularmente, tenho uma assessoria de imprensa que me assiste em alguns momentos e isso tem tido um resultado bem interessante. E a FATEC também, na época dos vestibulares, normalmente faz como ação o apoio da assessoria de imprensa ali na região
e também tem colhido os bons resultados. Bem, estou finalizando, vou para as últimas perguntas aqui com o professor queridíssimo Edmir Quazak. Professora Terezinha mandou um abraço também. Fique Opa, aqui legal. constando o abraço da doutora Terezinha, quem sabe ela vem numa próxima live. Professor, você que tem experiência, desculpa chamar de você, mas, enfim, doutor que tem experiência internacional e muitos livros e está no mercado, que dica que você daria, ou que orientação, ou que palavra de estímulo para os nossos alunos, considerando que nós temos alunos aqui do curso de agronegócio, de logística, de recursos humanos e de análise e desenvolvimento de sistemas. Será que essas são boas áreas? Qual é o seu olhar para a gente poder finalizar? Bom, eu acho, Douglas, que todas essas áreas que você acabou comentando, né, que a FATEC abarca, né, como sendo a área de ensino, né, por exemplo, são áreas super importantes, né, para o desenvolvimento econômico do país, né, e também das empresas, né, no geral, tá? Então, a área de agribusiness, né, embora a gente tenha comentado aqui alguns cases de sucesso, por exemplo, ela ainda carece, né, talvez de uma democratização das ferramentas de tecnologia, né? Eu acho que foi muito bem lembrado aí, né, que em áreas mais distantes, agrícolas, né, a pessoa não tem nem acesso à internet. Então, a internet e o letramento digital, né, são super importantes na área agrícola para trazer mais produtividade, né, mais qualidade e mais valor aos seus produtos, né? Os sistemas de informação, né, eu também sou professor da área também, sistemas de informação, marketing nessa área, na SPM. Então, nós temos hoje, assim, uma valorização muito forte, né? Seja pela questão da transformação digital, seja pela questão da pandemia, que ela acelerou, né, de repente, todo esse processo, e talvez de ter um aprofundamento, ou talvez uma singularidade na questão desse profissional que a gente chama de tech. Tá? Então, a gente chama na SPM de techers. Ou seja, são aí profissionais, né, que conhecem a fundo a questão da tecnologia da informação, né, ok? Mas eles têm uma visão muito de negócios, de marketing, né, e também uma visão de sustentabilidade, né, que eu acho que aqui são pontos super importantes, né, nesse ponto. A área de logística, eu diria para vocês aqui, tá, que é uma das últimas áreas, ou uma das únicas áreas ainda, onde a empresa ela pode reduzir custos, despesas. E isso muito, né, em decorrência da informatização, da mecanização e da adequação de processos, né? Então, com isso, aqui nós temos uma série de possibilidades, né, da gente poder, assim, né, otimizar dentro do marketing a questão da distribuição física e a logística, né, de como a empresa ela pode, né, aqui tá, comprar a mercadoria, fazer o estoque, produzi-la e distribuí-la e torná-la disponível, né, ao mercado consumidor. E todas essas áreas permeiam, né, mais uma vez, a tecnologia da informação e também, né, a questão da gestão de pessoas, né, que eles chamam de RH tradicionalmente falando, né, mas gestão de pessoas, né, no sentido da empresa poder encontrar formas, né, de seleção dos melhores talentos organizacionais e no próprio talento organizacional, né, que ele vai ser um conjunto de competências, né, específicas. Fazendo assim um resumo geral aqui para os alunos de vários cursos, eu entendo que, né, todos os alunos eles têm um CPF, tá? O CPF a gente pode dizer que é um DNA. Então, o CPF ele não é uma forma de padronização, é uma forma de separação, né? É uma forma de distinção da pessoa. E cada pessoa, então, tá, ela tem que ter uma bagagem, um conjunto de conhecimentos, habilidades e competências
que vão torná-la única no mercado de trabalho, no mercado pessoal, familiar, e cada uma dessas pessoas vai trazer também uma contribuição muito grande para a sociedade. Muito agradecido, professor. Eu quero colocar aqui algumas mensagens de alunos. A Jéssica coloca aí, ó, amo ouvir as dicas daqueles que têm tanto a agregar ao nosso conhecimento, como nos intrigar a buscar o melhor para a nossa profissionalização. E aí, até fala do professor Edmir e da Jéssica, eu já lanço aí um desafio para quem está nos vendo, ouvindo e talvez até sentindo. Qual é o seu CPF? E aí, a minha pergunta não é no sentido geral dos números, mas, como o professor bem destacou, qual é a sua proposta de valor que você entrega? Porque isso é individual, é de cada um. E aí, o autoconhecimento ele é fundamental, bem como você buscar essas, desenvolver e mostrar quais são essas habilidades que você pode agregar no mercado. Ainda como uma outra participação aqui, ele está comendo toda a nossa tela, vamos lá. Rafael, muito agradecido, excelente noite aos estimados professores Douglas e doutor Edmir. Ainda também para todos que se encontram participando ativamente dessa transmissão ao vivo, com esse tema extremamente interessante. Tal live, sem dúvida alguma, será de grande valor informacional para nós, seja quanto alunos, aprendizes da sensacional área de marketing, ou simplesmente interessados por ela. Afinal, conhecimento de qualidade nunca é demais. Saudações cordiais. E ainda, para finalizar, Bianca Franco, muito agradecida pela sua participação. Acredito que, em especial, o agronegócio necessita demais de investimentos na área de marketing digital, devido a uma grande massa que não conhece o agro e ele acaba saindo sempre como vilão, né? Então, nós temos que usufruir do marketing, principalmente do marketing digital, para combater a desinformação com a informação de qualidade. Muito agradecido a participação aí dos alunos. Vou finalizando esta live. Professor, você quer deixar mais alguma palavra? Bom, eu agradeço aqui mensalmente, tá, a oportunidade, né, que você, né, me concedeu, Douglas. É sempre contributivo, né, assim, falar com você, tá, discutir ideias, né? E aí você abriu esse espaço para a gente poder discutir um pouco, né, um pouquinho do marketing, né, digital. Agradecer às pessoas que assistiram também, né, a nossa conversa, tá, a nossa discussão sobre alguns assuntos, né? E quem tiver interesse, tá, em me contatar, me achar, eu vou ser agora bastante coerente, tá? Me procurem nas redes sociais, né? LinkedIn e Facebook, né? Ok? Aí vocês vão me achar de maneira mais rápida aqui, tá? Edmir Kawasaki. Isso. No LinkedIn e no Facebook. Vão encontrar, tá? Eu estou colocando aqui já Edmir Kawasaki, só procurar tanto no Facebook quanto no LinkedIn. Doutor Edmir Kawasaki, ele com certeza, ele é meu amigo por lá também, tá, gente? E ele é legal, ele faz postagens legais. Enfim, agradeço a todos a participação. Fica o convite para a semana que vem, falaremos sobre como fazer uma gestão financeira eficaz diante da pandemia com o professor queridíssimo Walter Eclache, professor aí da FATEC de Mogi das Cruzes. Professor Edmir, mais uma vez, muito agradecido pela sua participação e peço aí a todos que continuem curtindo, compartilhando, para que essa live alcance cada vez mais pessoas. Marque aí um amigo, vamos gerar engajamento, vamos colocar o marketing 4.0 em prática. Muito agradecido. Um abraço. Obrigado, hein?